Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula. A aula de número 32. Isso mesmo. E nessa aula, a gente tem como tema a segunda parte do estudo do adjetivo. Nós iremos concluir nessa aula de número 32 o estudo do adjetivo. Então, fique com a aula da Pro. Então, a gente vai estudar o gênero, o número e o grau do adjetivo, ok? Então, vamos para o gênero do adjetivo. Então, gênero do adjetivo, assim como a classe gramatical substantivo, o gênero se refere a quê? Masculino e feminino. Muito bem. Então, o adjetivo, ele sempre vai se referir a um substantivo concordando em quê? Em gênero e número. Se eu tenho um substantivo feminino, eu vou ter o quê? Um adjetivo no feminino. Se eu tenho um substantivo no plural, lógico, o adjetivo também vai para o plural. Por isso que a regra diz que o adjetivo concorda em quê? Em gênero e número com o substantivo, ok? Então, vamos lá. Quanto ao gênero, os adjetivos eles podem ser o quê? Uniformes. E pode também ser o quê? Biforme. O que é um adjetivo uniforme? O que é? Então, uni vem de uma. Muito bem. Então, quando se trata de uniforme, adjetivo uniforme, eu tenho uma única forma para os dois gêneros. Observe só, quando eu digo menina alegre, quando eu utilizo o adjetivo alegre, se eu utilizar alegre, eu vou utilizar a mesma palavra tanto para menina como para menino. Menino alegre, menina alegre. Assim como também gentil. Eu digo que a moça é gentil e o rapaz também é gentil. Observe que eu usei uma mesma palavra para os dois gêneros. Por isso é que nós chamamos de adjetivo uniforme. Tem uma única forma para os dois gêneros, ok? Temos também o adjetivo biforme. Bi, como vocês já sabem, bi vem de dois. Isso mesmo. Então, o adjetivo biforme é o que? Tem duas formas. Uma para o masculino e a outra para o feminino. Observe só, quando eu tenho o adjetivo belo, eu digo ele é belo. Mas para ela, eu vou dizer que ela é bela, certo? Então, eu tenho as duas formas. Uma para o masculino e a outra para o feminino. Daí, nós classificarmos o adjetivo em biforme, ok? Delicado, tenho delicada. Colorido, tenho colorida, certo? Tenho as duas formas. Uma para o masculino e a outra para o feminino. Então, vamos aqui para o grau do adjetivo. Grau. Então, como é que a gente vai estudar essa forma? O adjetivo ele se apresenta em 2 graus, certo? Qual é o grau? Grau comparativo e grau superlativo, certo? Sendo que o grau comparativo ele pode ser dividido em quê? Em 3 partes. Grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Lembrando sempre a vocês, no grau comparativo, certo? Eu sempre vou comparar um elemento com outro, ou então um ser com outro. Temos sempre aquela comparação ali, paralela, certo? Então vamos lá para o grau comparativo de igualdade. O que é que isso quer dizer? Qualidade que expressa com a mesma intensidade nos elementos que se comparam. Se eu tenho 2 elementos, certo? Uma moça e outra moça, uma moça e um rapaz, então esses 2 elementos, eles vão se comparar igualmente. Nenhum é mais, nem é menos. Eles estão ali parelhados, iguais, certo? Observe só o exemplo. Esta casa é tão arejada quanto aquela. Então, comparei uma casa com a outra e todas as duas têm a mesma, o quê? É bem fresquinha, bem arejada, não tem nenhuma é mais nem menos arejada que a outra, é igual, certo? Vamos para o adjetivo de superioridade.
O adjetivo de superioridade, então, superior é o quê? Mais. Eu vou sempre usar essa palavrinha aqui, ó, esse advérbiozinho aqui, mais, advérbio de intensidade, certo? De intensidade para o grau maior, que é mais, que é superioridade. O grau de superioridade é a qualidade expressa pelo adjetivo, aparece mais intensificada no primeiro elemento da relação que é comparada. Então, se eu digo, Renato é mais bonito, então é mais inteligente que João, certo? Então, eu comparei o primeiro elemento que é Renato, ele tem a superioridade sobre o segundo elemento que é João. Nesse exemplo aqui, esta casa é mais arejada que aquela. Então, a primeira casa, que é o primeiro elemento, tem a superioridade sobre o segundo elemento, que é a outra casa. Vamos para o adjetivo, o grau do adjetivo, que é inferioridade. A qualidade expressa pelo adjetivo aparece menos intensificada no primeiro. Ou seja, o primeiro elemento vai ser o quê? Diminuir. Menos. Eu vou usar sempre esse advérbiozinho aqui, ó. Menos. Essa palavrinha, essa expressão. Observe que esta casa, que é a primeira, é menos arejada, certo? Do que aquela, ok? Então, vamos para o grau superlativo. Então, lembre-se, grau comparativo eu divido em quê? Em 3 classificações. Comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Lembrando que no grau comparativo eu sempre comparo uma coisa com outra, certo? Para que vocês não confundam quando chegar aqui no grau superlativo. Então, o grau superlativo ele pode ser superlativo absoluto e superlativo sintético. Vamos lá para a definição do grau superlativo absoluto. Então, no grau superlativo absoluto, a qualidade atribuída pelo adjetivo não é expressa em relação a outros elementos, diferente lá do grau comparativo. Observe que aqui eu vou usar e pode ocorrer de 2 modos. Como é que o grau superlativo absoluto pode acontecer? Ele acontece de forma sintética e depois a gente vai ver que é de forma analítica, certo? Então, o grau superlativo absoluto sintético, eu vou usar sempre essas terminaçõezinhas aqui, ó. Normalmente pelas terminações íssimo, ílimo e érrimo. Quando eu digo belo, adjetivo belo, transformando no grau superlativo absoluto sintético, eu vou ter o quê? Belíssimo ou belíssima, certo? Difícil, o adjetivo difícil transformando no grau superlativo absoluto sintético, eu vou ter o quê? Difícil, dificílimo. Olha aqui o ílimo. Se eu quiser transformar o grau, o adjetivo pobre, certo? Pobre, eu vou dizer que ele é paupérrimo, certo? Bem diferente lá de pobre. Eu usei outro radical para utilizar o grau superlativo absoluto sintético, certo? Então, temos sempre essas terminações. Quando eu falo que é sintético, eu sempre vou usar uma única palavra, ou ílimo, ou íssimo, ou érrimo, nessas terminações. Vamos para o grau absoluto analítico. Ele é formado pelo quê? Forma-se normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade. Quais são esses advérbios? Muito, bastante ou pouco. Lembre-se, o grau superlativo absoluto analítico, ele é formado por esses termozinhos. Sempre vem acompanhando um advérbio, que pode ser o que é um advérbio de intensidade, no caso, muito, bastante ou pouco, certo? Então, veja aqui o exemplo. Ela é muito bonita. E temos também, ele é bastante alegre. Observe que eu usei o advérbio muito e o advérbio bastante. Sempre eu também costumo falar que o grau superlativo absoluto analítico, ele é formado por mais de uma palavra. Já o sintético é formado só por uma, né? Tem as terminações ílimo, íssimo e érrimo. E já o analítico
sempre vai ser formado por duas palavras, que no caso é o advérbio, certo? E o adjetivo, ok? Então, ó, ela é muito bonita, ela é muito alegre. Então, ele é bastante feliz, ele é bastante alegre. Então, lembre-se, absoluto analítico forma-se com auxílio de um advérbio de intensidade, ok? Temos também o grau superlativo relativo. Vamos ver a definição? Então, ó, o grau superlativo relativo, a qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros elementos, certo? O que eu costumo dizer? Lá, observe que eu falei que no grau comparativo, lá no grau comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade, eu falei que um elemento é comparado com outro elemento, certo? Ali bem emparelhado. Já no grau superlativo relativo, um elemento é comparado a vários elementos, certo? No comparativo eu comparo um com o outro, certo? E no superlativo relativo eu vou sempre comparar um elemento com vários. Como assim? Quando eu digo Rebeca é a aluna mais inteligente da escola. Observe que quando eu utilizei Rebeca, eu usei só um elemento e comparei que ela era mais inteligente do que várias meninas da escola. Tem muitas, então todas da escola, certo? Então, no superlativo relativo, eu sempre vou comparar um elemento com vários. Lembrando que no superlativo, essa relação no superlativo, ela tem de superioridade e também de inferioridade. Superioridade a gente já viu que é mais e inferioridade é menos, ok? Então, no grau superlativo relativo de superioridade, veja só esse exemplo. Este assunto é o mais fácil do capítulo. Observe que eu comparei um assunto, certo? Com o quê? Com vários do capítulo. Porque no capítulo não tem só um assunto, certo? E de inferioridade eu vou usar o termo menos. Este assunto é menos fácil do que os outros do capítulo, certo? Então, vamos sempre lembrar. Temos quais são os graus do adjetivo. Grau comparativo e grau superlativo, certo? Comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Nós temos o grau superlativo analítico e o grau superlativo sintético, assim como também temos o grau superlativo relativo. Que no grau superlativo relativo, nós vamos ter relativo de superioridade e de inferioridade, certo? Então, após assistir a aula, tendo dúvida, retorne ao vídeo para que suas dúvidas sejam esclarecidas, ok? Nossa aula termina aqui. Beijo a todos e até a próxima aula.